Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar, né? Nosso estudo, expansão da consciência. Tá mexendo com muitas pessoas aí, tá, pessoal? É, eu disse que não tem como, tá? Quando começa a falar sobre expansão, começa a incomodar as trevas, pessoas que não querem tomar consciência. Então vai incomodar, tá? Não tem como fugir disso, tá, pessoal? A gente que despertou a consciência, está trabalhando a nossa jornada aqui nessa realidade, tá? Um monte de consciência, mente é perturbada aqui, tá? E a gente vai ter que saber conviver aqui, tá? Com esses tipos de pessoa, com todo tipo de consciência, tá, pessoal? A gente vai ter que saber lidar. Mas incomodar não tem como, tá, pessoal? Se você é luz, fala das coisas espirituais elevadas, tá? Isso incomoda as pessoas. Não tem para onde fugir, pessoal. Tá? Mas é isso. É, e meu canal, tem pessoas que estão se inscrevendo aí, tá, pessoal? Eu nem conheço, tá? Mas eu sei que a espiritualidade conhece você, tá? Sabe de tudo sobre você. Eu não conheço, mas se você está sentindo o desejo de ouvir sobre essas coisas espirituais, tá? Estão se inscrevendo no meu canal, porque vocês querem receber mais informação, tá? Tem aí um monte de vídeo aí, tá? Vários temas que vocês quiserem pesquisar, né? O que eu tô falando desde o começo que eu abri o canal aqui, tá? Você pode aí, pode me examinar também, tá? Examinar o espírito do que eu tô falando, examinar todas as coisas, tá, pessoal? Aqui eu tô aberto a isso, tô aberto a pergunta também. Se você tem dúvida, coloque aí nos comentários, tá? Meus contatos estão aí, tal, para você entrar, colocar uma pergunta, tá? A gente, na possibilidade da nossa, da nossa função aqui nessa realidade, a gente vai responder, vai atender o anseio, tá? De tudo aí, tá, pessoal? Foi um vídeo que eu falei aí há 2 dias, não foi? Que eu falei sobre níveis de consciência. Então, existem vários níveis de consciência aqui. E a gente tem que saber lidar com todos eles, tá? Tem todo nível aqui de consciência, pessoal. Tem consciência mais elevada? Tem. Tem consciência média? Tem. Tem consciência ainda que não abriu a consciência? Tá? Tem também. Tem todo esse tipo. Mas é a consciência que a gente está lidando aqui, tá? E não é fácil, tá, pessoal? Porque você tem que ter jogo de cintura. Seja jogo de cintura é que sabe dançar. Então, você tem que dançar conforme a música está tocando, tá, pessoal? Como é que se diz? Você vai se adaptando ao sistema aqui, mas sabendo fazer o seu trabalho espiritual. Você tem que ter essa inteligência, né? Você viu que para a gente colocar as virtudes, né? A gente precisa da inteligência emocional, a inteligência espiritual. Porque senão a gente não consegue, pessoal. Tá? Tiver resiliência, tiver. Não consegue, porque o clima aqui esmaga você, tá? E é preciso ter isso, tá, pessoal? Tá certo, pessoal? Vou tomar um gole d'água aqui para a gente começar o nosso tópico de hoje. Por que eu estou dando essa introdução, pessoal, toda? Porque além de ter pessoas novas aqui no meu canal, tá? Eu vi aí que teve muita gente aí inscrita aí, tá? Obrigado vocês, tá? Continue, tá? Espero que vocês continuem assiduamente aqui. Tem algumas pessoas aqui assíduas, né, pessoal?
Mas eu espero que vocês, novo, continuem assiduamente para vocês terem a compreensão do que eu estou falando. Tá, pessoal? Você não é obrigado a acreditar em mim logo de primeira, não. Aqui você pode vir aqui, tá? Observando devagarzinho, examinando. Tudo bem. Depois que você tiver já tomado um conceito, uma decisão, aí você toma a sua decisão. Tá? Entende, pessoal? Mas é isso. E eu espero que você faça isso com outros líderes também, tá, pessoal? Porque tem pessoas que já vai aderindo, ele fala bem, ele é bonito, ele tem. A pessoa já vai aderindo a um líder religioso, tá, pessoal? Ainda mais aí onde a gente vive na dualidade, pessoal, onde existe o bem e o mal, sabe? A pessoa já vai aderindo assim. Então, são pessoas ainda que não têm ainda consciência, tá, pessoal? É preciso despertar essa consciência. É o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, pessoal, você precisa despertar a consciência para o quê? Para ter uma nova consciência, né? O que é essa nova consciência, pessoal? É o meu tema de hoje, tá? Se a gente é um canal de espiritualidade que fala de expansão da consciência, então eu tenho que explicar isso aqui, né, pessoal? Para vocês entenderem, tá? Para aí, quando vocês entenderem, vocês tomarem a sua decisão. Eu espero que você tome a decisão para o bem, para o trabalho da espiritualidade, para fazer o bem. Eu espero que você tome. Mas também tem pessoas que tomam a decisão de não querer, tá? E a gente tem que saber respeitar essa decisão dessa pessoa. Mas por que eu estou fazendo esse trabalho todo aqui? É para que você chegue nessa nova consciência. Mas a pergunta é, o que é a nova consciência que o ser humano precisa ter? É o que a maioria dos espiritualistas estão falando, que a gente está trabalhando para chegar nessa nova consciência, que a gente vai entrar numa quinta dimensão, uma consciência mais elevada, tá, pessoal? Porque a maioria agora aqui está numa consciência de 3D, uma consciência onde há separação, briga, sabe? Há ainda confusão aqui, porque ainda as consciências estão nesse nível ainda, estão vibrando ainda nesse nível. Então, o que é que a gente precisa fazer para entrar nessa hora? É despertar a consciência. É o meu trabalho aqui. Estou despertando vocês, trazendo esse escopo para vocês tomar consciência, para você entrar numa nova frequência, uma nova consciência, tá? Então, aquele que está em Cristo, nova criatura. Então, é uma nova consciência. Teve gente que já experimentou isso aqui. Ela achou que mudar o espírito é porque ela entrou numa frequência nova, tá? É uma nova consciência, tá, pessoal? Tem pessoas do meu canal que experimentaram isso aqui, tá? E é assim, pessoal. Eu mesmo sou novo, pessoal. Uma consciência que eu tava antes, nossa, pessoal. Eu fico olhando assim para trás e digo, nossa, que consciência que eu tava. Mas é isso, era o momento que eu tava ali, vivendo ali aquela consciência, tá, pessoal? Faz parte, né? Mas despertei, então, estou agora passando esse entendimento para que vocês também despertem e se torne uma nova consciência. Porque essa consciência tem que vibrar numa densidade mais elevada, né? Que a maioria dos espiritualistas fala que é a quinta dimensão, né? Que é uma frequência elevada. Então a gente vai colocar virtudes também elevadas, né? Não virtude de baixa vibração. Por enquanto, né? As pessoas estão colocando aqui nesse ambiente, pessoal, energia de baixa vibração, né? Briga, discussão, tudo isso aí, tá, pessoal? Inveja,
sabe? Várias dessas frequências, as pessoas estão vivendo assim. A maioria, tá? Poucas que não estão aí nessa frequência. São pouquíssimas pessoas. A maioria estão nessa frequência aí. Então, eles estão ainda com essa consciência de terceira dimensão. Consciência é uma velha consciência. É preciso fazer novo, né? Preciso nascer de novo. É por isso que Cristo falou, preciso nascer uma nova consciência em você, tá? E isso passa pelo despertar da consciência, tá? Senão o mundo não vai melhorar, pessoal. Vai, tá? Tá tendo uma resistência, tá? Normal. Tá tendo uma resistência de muitas pessoas de não vir para essa nova consciência, essa nova espiritualidade, para fazer o bem. Então, tem uma resistência ao bem, tá? Tá tendo aquela resistência de não fazer. Pessoas aqui do meu canal estão assim, pessoal. De ela fazer o bem, ela tá resistindo, o trabalho da espiritualidade tá tocando nela e ela tá endurecendo o coração, tá? Eu espero que não seja por muito tempo, tá, pessoal? Vocês fiquem aí nessa endurecendo o coração. Por quê? Não quer aceitar as coisas que eu estou falando aqui, endurece, mas ela está vindo, porque ela está vendo que está uma frequência boa, que eu estou passando, então ela está vindo e assistindo, mas está endurecendo, pessoal. Não faça isso, pessoal. A espiritualidade está lhe chamando para você se tornar uma nova consciência. E ela está resistindo, tá? É isso. Por isso que há uma dificuldade da gente expandir, tá, pessoal? Esse novo conhecimento, essa nova consciência para as pessoas. E a gente tem que esperar, tá, pessoal? A pessoa tomar consciência dela e perceber, começar a entrar numa frequência boa, começar a fazer o bem, coisas que ela não faz mais. Então, ela precisa tomar consciência. Ninguém aqui é forçado, tá, pessoal? Se você não quiser, tá tudo certo. É um trabalho que você está perdendo de expandir a sua consciência. É você mesmo. Você está fazendo mal a você mesmo. Eu sinto muito, tá? Mas é isso. E eu estou trabalhando para que você chegue nessa nova consciência, tá? E aí coloquei uma pergunta, né? E por que temos que desenvolver essa nova percepção? Porque uma nova consciência, pessoal, é uma nova percepção de vida. Uma nova percepção que você está tendo dessa realidade. É isso que quer dizer que você é uma nova consciência. Por isso que a maioria do que estão aqui experimentaram isso, ela está vendo agora as coisas diferentes. Ela disse, mudar o meu espírito. Foi a espiritualidade que fez isso aí, tá? Ativou frequências, né? Códigos. Lembra que eu falei do tema aqui, ativação espiritual? Então, ativou códigos, frequências vibracionais no seu espírito. Aí é por isso que agora você está percebendo diferente, está sentindo as energias, está lendo o pensamento das pessoas, está sentindo a frequência do ambiente carregado. É por isso, porque houve essa mudança. E quem fez isso? Quem foi? Foi o irmão Samuel? Foi? Não. Foi a espiritualidade. Quando você deu permissão, você permitiu, entrou na frequência, ela começou a trabalhar no seu ser espiritual. E aí muda, né, pessoal? Não tem como não mudar. É essa mudança que tem que acontecer. Não é mudança de fora para dentro, não. É a mudança de dentro para fora, tá? Senão vai acontecer como a religião está aí. Olha quantas pessoas estão na religião, mas você vê mudança nas pessoas? Difícil, né?
Foi até que a senhora perguntou, por que tanta religião, mas não melhora, irmão Samuel? Aí, a resposta é essa, né? Porque tem que ter uma nova consciência, é através do despertar. Então, tem pessoas de religião, mas está sem despertar a consciência, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas vamos aqui que eu vou dar ênfase aqui na, na, que, na leitura aqui, tá? E eu vou explicando aqui cada detalhe, tá, pessoal? Então, a pergunta é, o que é a nova consciência? Então, o que é essa nova consciência, pessoal? Ele fala, a nova consciência se refere a uma mudança de estado de percepção e entendimento da realidade, que vai além da limitação do ego e da visão individualista. Então, pessoal, olha o que é que ele fala. Ele diz que a pessoa, essa nova consciência, né, se refere a uma mudança no estado, então, no seu estado de percepção, de entendimento dessa realidade, que vai além da limitação desse ego. Então, você sabe o que é o ego, né, pessoal? Você assistiu meu vídeo aqui? Eu falo aqui sobre o que é o ego espiritual, né? Eu já venho falando isso aqui, tá? Que também é conhecido como o eu inferior, a personalidade, né? Conhecido pela psicologia, a personalidade da pessoa, né? Na psicanálise é conhecida como o ego, né? Por isso que Freud dividiu, né? O ego, o ego como o Freud dividiu o inconsciente, o consciente e o inconsciente, né? Dividiu esse ego, tá, pessoal? Então, a gente vai ter uma visão além da limitação desse ego. É uma pessoa que está olhando além das visões individualistas. Então, das visões que você só olha para si. A maioria, tá, pessoal, da humanidade, vou colocar a humanidade, né, porque para pegar todo mundo, tá, pessoal? A maioria da humanidade está na limitação desse ego, está com essa visão do ego, está olhando individualista para ela. E essa nova consciência, ela não vai poder ter essa visão individualista. Até o meio espiritualista, alguns espiritualistas ainda não entraram nessa nova consciência. Eles estão trabalhando individualista. Entende? Por quê? Porque a Matrix, quando formou aqui, você vê que ele está copiando até o que os pastores estão fazendo. É criar seus grupinhos, tá? Criar seus grupinhos aí, tal, é isso. E cada um até escolhe um conceito religioso e começa a defender aquela visão, tá? Eu sinto muito, é assim que está acontecendo, pessoal. Não é o que eu estou falando que eu acho que não, é o que já está acontecendo, isso já está acontecendo. Todo mundo está vibrando ainda nesse lado e por isso que quando há um chamado para essa nova consciência, o despertar, há também uma luta da gente não ir para essa frequência. Tem pessoas que lutam, tá? Às vezes pessoas vêm quando não tem mais jeito mesmo. Tá na pressão da vida, aí ela vai se entregar. Mas enquanto ela tá aqui, ela quer ficar ali no ego, porque é o ego resistindo para que você não deixe ele, porque você se identificou com o ego desde de nascença, tá? Desde quando nasceu, a gente se identifica que a gente pensa que é esse corpo aqui, que é essa personalidade. Mas pessoas que tiverem EQM, saída do... ela percebe que não é o corpo. Ela percebe que ela é uma consciência, é um espírito que está usando o corpo. Entende?
Tem pessoas que, por isso que a espiritualidade agora está acontecendo muito isso, é QM. O pessoal está tendo experiência e saída do corpo para despertar essa consciência. É a espiritualidade mesmo, a energia trabalhando para ir despertando essas consciências, tá? E graças a Deus, tá, pessoal? Tem pessoas agora despertando, porque quem está trabalhando é a espiritualidade, tá? E aqui, muitas pessoas aqui estavam com sintoma do despertar, chegaram para o meu canal e não sabiam o que estava acontecendo com ela. E aqui foi onde ela achou orientação, explicação, ela começou meu vídeo e hoje ela está equilibrando aí essa frequência da nova consciência, tá? Foi difícil, né? E por isso que eu abri o canal, para essas pessoas que estão agora despertando começar a ter instrução sobre isso, tá, pessoal? Aí ele fala, esse conceito representa a expansão da consciência em direção ao estado maior de empatia, unidade e compreensão do propósito da vida. Então, esse conceito, né, que é da nova consciência, está falando, representa a nossa expansão da consciência, para que a gente chegue num estado maior de empatia, a gente tinha empatia pelos outros, de unidade, então a gente chega em unidade e compreensão do propósito de vida. O que é que você veio fazer aqui? É o que está acontecendo com muitas pessoas, não sabem o que estão fazendo aqui. E estão aí bagunçando, estão numa frequência baixa aí, estão aí, perturbando aqui a realidade aqui, tá? Se você tem gente da família assim, tá perturbando, é isso, tá? Gente, você sai na rua, gente perturbando também. É isso, pessoal. É o que tá acontecendo, é o que tem para hoje, né? Fazer assim é o que tem para hoje. Mas pode melhorar? Pode melhorar. O despertar da consciência tá aí, tá? E a energia, a frequência tá subindo, tá crescendo, tá? E muitas pessoas estão despertando para chegar nessa expansão de consciência. Tá? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? A nova consciência está ligada aos valores como compaixão, sustentabilidade e responsabilidade coletiva, buscando promover uma transformação que leve uma convivência harmônica entre todos os seres. Então, é isso que uma nova consciência faz. Ele trabalha pelo coletivo, tá? É o meu trabalho aqui. Estou trabalhando para o coletivo, tá? Para que todas essas pessoas se liguem a valores como compaixão, sustentabilidade, tenha a responsabilidade coletiva. Se ela não tomar consciência, ela não vai ter responsabilidade coletiva. Promover uma transformação que leve à convivência harmônica com os outros seres, tá? Com o ambiente, com os outros seres, para levar. Por enquanto, tá, pessoal? Ainda a gente não entrou nessa frequência, a maioria. São poucas pessoas, tá? Por isso que a gente tem dificuldade aqui, tá, pessoal? Isso, os discípulos lá, quando formou o grupo, tá, pessoal? Que foi conhecida como a igreja primitiva, ele estava eles estavam nessa frequência. Ele estava na direção do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para trazer essa unidade, essa convivência harmônica. Por isso que tudo que tinha ali, ele dividia por igual com todo mundo ali vivendo naquela harmonia, o qual foi quebrado aí pela Matrix, né? Foi quebrado essa frequência, o qual se perdeu ao longo desses 2000 anos, né, pessoal? Essa frequência foi quebrada. E aí entrou aí o engano, a apostasia, entrou aí os falsos profetas aí,
fazendo o que hoje está acontecendo aí. Mas a espiritualidade está trabalhando para que a consciência volte a essa frequência de harmonia, de unidade, de empatia. Ela está trabalhando agora que é esse despertar da consciência, essa expansão. É por isso que meu canal está crescendo, tá, pessoal? Porque tem gente que está despertando aí. E estão buscando essa informação para que ela cresça consciencialmente. Então, o meu canal é para isso aqui, pessoal. Tá? Para passar essas informações com a frequência correta da espiritualidade, né? Sem engano, sem ganância, sem, sabe, passar uma frequência para que vocês cresçam espiritualmente, para que vocês contribuam coletivamente, tá, pessoal? Então, esse é um trabalho meu, tá? Muitos vão olhar assim, você não está ganhando nada, irmão Samuel. Você tá aí como besta, que não sei o quê. Essas coisas acontecendo. Mas ele não sabe que esse trabalho, tá? A gente sempre começa por 1, 2, tá? O meu canal começou assim. Então, é sempre que a gente começa com 1, 2, e aí a espiritualidade vai aumentando, tá? E eu tenho preocupação com esse aumentar, tá, pessoal? Eu tenho preocupação porque os inimigos, ele vai ficar preocupado. Então, ele vai visar você como uma pessoa que está trabalhando aqui nessa realidade que, você sabe, né, que o mundo aqui é do maligno, o mundo ímpio, fazer igual a gente leu ontem, né, o mundo ímpio. Então, ele vai ver que está trazendo essa frequência, eu vou me tornar um alvo de ataque, tanto espiritual como físico, tá, pessoal? Pode acontecer fisicamente também. Eu vou me tornar um alvo. Por quê? Vai aumentando as pessoas. Quando era aqui uns gato pingado aqui que estavam me assistindo, tá? Ninguém se importava. Mas quando cresce, foi o que aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos foram trabalhando devagarzinho, as pessoas na casa, mas foi crescendo. As pessoas foram se chegando, a espiritualidade foi trazendo, foi se convertendo, né? A frequência que os apóstolos estavam ali. Então foi crescendo. Aí quando viu que estava grande, o que é que a Matrix fez? Plá! Entrou rasgando, tá? E aconteceu isso. Quando separaram o grupo, tá, pessoal? Então veio o quê? A apostasia. Veio o engano. Veio a confusão. Veio os falsos profetas, surgiu. E até hoje já tem 2000 anos que os falsos profetas surgiu e estão aqui ensinando vocês errado a não trabalhar a sua espiritualidade. Esse é o contexto histórico que a gente está vivendo, tá, pessoal? Aí ele fala, a nova consciência é caracterizada por uma série de aspectos que revelam uma visão mais ampla e integrada do ser humano de sua conexão com o universo. As principais características desse estado de consciência, então ele vai dar característica, né, pessoal, que uma pessoa está nesse estado de consciência. Ela já entrou nesse estado de consciência. Então, pelas essas características, você vai ver, pessoal, que a humanidade está fora da espiritualidade. É o que eu venho fazendo aqui. Você vai ver as características que eu vou dar aqui. Você vai perceber. Mas vocês que estão no meu canal já têm percebido que a humanidade está fora da espiritualidade. Os conceitos religiosos estão fora da espiritualidade. Então, ele vai dar aqui característica desse estado de consciência, porque a nova consciência é um estado que você está vibrando, tá? Então,
Qual é essa característica de uma pessoa que está vibrando assim? Ele fala unidade e interconexão. Então, é uma pessoa que está buscando a unidade. Ela tem um sentimento de trabalhar para o coletivo, não trabalhar para ela. Ela não está olhando. Então, pessoas assim, ela não vai ter ganância, mentir. Então, quem faz isso são os falsos profetas. Uma pessoa trabalha na unidade para ver o bem das pessoas, do coletivo, porque ela sabe, melhorando o coletivo, vai melhorar também a vida dela. É isso que as pessoas não acordaram, tá, pessoal? A pessoa só quer melhorar a vida dela. É o que a maioria estão vibrando, tá? Ainda não despertaram essa nova consciência, estão vibrando assim. Cada um roubando do outro, mentindo pro outro, tirando do outro, para pensando, é só para mim, para aqueles que eu quero, para aqueles que eu amo, para minha família. Então, tá todo mundo assim. É um lutando aí, um contra o outro, derrubando o outro, matando o outro aí. É o que está acontecendo, pessoal, na nossa cara. E a gente não percebe, tá? Então, mais uma consciência que é uma nova, ela busca a unidade e a interconexão. Ele fala, a nova consciência enfatiza a unidade entre todos os seres. Os seres reconhecem que tudo está interligado em um sistema universal. Esse estado de consciência busca compreender que a separação é uma ilusão. Então, a gente está separado aqui, é uma ilusão. Foi o que os apóstolos lá no início estavam colocando isso na cabeça das pessoas ali. Por isso que as pessoas, quando ia lá, vendia a sua propriedade e colocava no pé dos apóstolos, o apóstolo, aquelas famílias, aquelas pessoas que não tinham nada, pegava aquele bem e distribuía para todo mundo ficar nivelado. Tá? Havia um nivelamento, pessoal. E porque ele sabia que era ilusão essas coisas aqui. Então, essa coisa aqui que existe de pobre, médio e rico, foi criado pela Matrix, uma ilusão que vocês entraram. E é uma consciência que está desperta, ela sabe, ela vai compreender que não existe separação. A separação é uma ilusão. E que todas as ações de um indivíduo afetam todo. Então, uma ação, as pessoas pensam, cidadão lá da periferia aconteceu, o problema dele lá. Você acha que não está afetando o Estado, o país? Você acha que não está afetando o mundo com a ação que aquela pessoa está fazendo? A negatividade está afetando, pessoal. Mas é assim, as pessoas estão na ilusão, elas estão na separação. Aconteceu lá com ele, é problema dele lá. Não, pessoal, é problema de todo. Uma consciência, nova consciência, ela pensa assim. Foi quebrado esse espírito, tá? Os apóstolos iam trazer esse espírito aí para... Foi quebrado, tá? Lá no início. Eles não permitiram, tá? Aí ele fala, essa visão de interconexão promove cooperação, respeito, incentivando uma vida em harmonia com a natureza e com o outro. Então, vai incentivar você a ter uma cooperação, respeito pelo outro, uma vida em harmonia, ajudar o outro. Foi o que estava acontecendo lá com os apóstolos. Então, entrou ali rasgando, separou o grupo lá que os apóstolos estavam lá, separou aquele grupo, pronto, pessoal. Aí entrou, os falsos profetas entrou em ação aí para criar separação. É por isso que agora aí, ó, criaram um monte de religião, um monte de igreja aí. Tá? E aí vocês não entendem o que é espiritualidade, o que é nova consciência, vocês não entendem nada. Aí fica aí
e até religião, uma brigando com a outra aí. E quem tá dando risada é o príncipe desse mundo, é o inimigo. Vai, pau nele. Aí o outro lá, você é isso, rapaz, você é um negócio mesmo, você é aí, pau, e ele de lá dando risada, ó. É isso. Tá se divertindo aí com as suas custas aí, tá, pessoal? O inimigo fica de lá se divertindo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Enquanto a consciência não acordar, vai acontecer essas coisas. Enquanto não despertar, vai acontecer. Então você precisa tomar consciência para que essa nova consciência surja no seu espírito. Então você comece a vibrar nesse estado de consciência. Tá, pessoal? Então, qual é a outra característica? Empatia e compaixão. Então, não existe, tá, pessoal? Uma pessoa que está trabalhando expansão da consciência é um espiritualista, é uma pessoa espiritual, ela tem que ter empatia e compaixão. Não existe isso, tá? É a frequência elevada, dimensional que uma pessoa que despertou a consciência tem que vibrar aqui nisso aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, se você não tem empatia e compaixão, não está na frequência ideal, a frequência da espiritualidade. Você não tá? Você pode estar em qualquer grupo que for aí, tá, pessoal? Aí ele fala, outro aspecto central da nova consciência é o desenvolvimento da empatia e da compaixão. Esse estado, então, estado de consciência, né, permite que o indivíduo sinta a dor e a alegria do outro, promovendo um comportamento mais cuidadoso e solidário. Então, você vai ter preocupação, né? Você se sente a outra pessoa está sofrendo, tá? Você não vai falar coisas. Então, eu estou vendo aí muitos religiosos, muitos espiritualistas, fala qualquer palavra assim, pessoal. Não está nem aí se a pessoa... Então, é uma pessoa que não tem empatia, não tem compaixão pela dor da pessoa lá. Não está tendo, pessoal. Você entende agora como as pessoas estão longe da espiritualidade? Você entende por essas características, pessoal? Você entende agora? É isso que é espiritualidade, tá? Espiritualidade na veia, tá? Espiritualidade livre na veia. É isso que é espiritualidade. Então, tá acontecendo, pessoal. Tá? Aí ele fala, a empatia facilita a construção do relacionamento saudável e a criação de um ambiente onde todo possa prosperar. Então, todos possam prosperar. Não é só um só prosperando, não. Todos. É por isso que acontece aí que o sistema religioso que é criado, você vê que os pessoal entrega lá na mão dessas pessoas aí, desses falsos profetas, o que é que ele faz? Só é ele que prospera. Ele não faz como os discípulos fazem. Divide com as pessoas ali da igreja ali, que os mais necessitados que estão na igreja, ele divide ali para ver um equilíbrio. Não, você vê o pastor, tem jatinho, um avião, tem carro lá, e os outros membros não tem nem uma bicicleta. Vai andando para a igreja. Entende? Então, não é todo que está prosperando. Então, não é o sistema real da espiritualidade. É o sistema aí dos falsos profetas. Que só eles que comem, pessoal. Só eles que engordam. Mas vocês continuam aí presos nesse dano ainda aí. Vocês continuam dando. Aonde você já viu isso, pessoal? Então, será que essas pessoas têm uma nova consciência? Não tem, tá? Pode ter, pode despertar a consciência, entrar nesse estado de vibração, de expansão, e começar a fazer o que realmente
a espiritualidade quer, tá, pessoal? É levar essa unidade. Então, um ambiente onde todo mundo possa prosperar. Na nova consciência, a compaixão é considerada uma força transformadora capaz de promover mudanças positivas, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Então, ele vai começar a ter compaixão, é uma força que vai transformar a vida dele e a vida das pessoas. Ele vai começar a ter uma mudança positiva. Então, ele vai começar a vibrar positivamente, porque isso vai atingir o coletivo. Então, é o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Me esforçando para vibrar positivamente, para alcançar coletivamente as pessoas, para ver mudança. Mas o que é que está acontecendo? Tem pessoas que estão na resistência, ó, pessoal. Tem pessoas que estão ainda aqui, ó, mas ainda está resistindo, ó. Para que você está fazendo isso, pessoal? Se a espiritualidade está lhe chamando, você está resistindo. Por quê? Quer ficar na frequência baixa? Não quer vir porque ele sabe que vai ter que fazer o bem. Então, ele não quer essa frequência, está resistindo. Ó. Você está escolhendo o mal, tá, pessoal? Você está escolhendo o mal. É uma decisão sua, tá? Aí ele fala também, pessoal, a consciência ecológica e sustentabilidade. Então, ele fala que essa nova consciência, ela tem preocupação com a natureza, com o meio ambiente, tá? Aonde ele vive. Ele vai cuidar da terra aonde ele está vivendo, tá? Então, você vê pelos comportamentos das pessoas. As pessoas sujam aí a rua, suja o ambiente. Você vê os homens aí, corta a árvore aí, faz coisas aí, porque não tem consciência. É a prova de que as pessoas não estão vibrando ainda nessa nova consciência. Prova cabal, tá? Então, ele fala que essa nova consciência também envolve uma consciência ecológica e um compromisso com prática sustentável. Compreender a interdependência entre o ser humano e o meio ambiente é essencial para um estado de consciência que valoriza o cuidado com a natureza e o uso dos recursos responsável. Então, é uma pessoa que tem responsabilidade, não. Se eu fazer isso aqui, vai causar aí, vai sujar o rio, vai as pessoas... Mas você vê que os homens estão pensando nisso? Estão aí poluindo o rio, estão botando para quebrar aí. Jogando veneno para a pessoa nem plantar a comida, né? Não plantar, porque aí tá envenenada, a terra tá envenenada. Então, é a prova de que não estão ainda vibrando na nova consciência. Você nunca imaginou isso, né, pessoal? Mas isso aqui você vai ter explicação, tá? Aí ele fala, a sustentabilidade é vista como um princípio fundamental para garantir o bem-estar das futuras gerações e preservação da terra. Então, a gente vai preservar a terra para a geração futura. Então, o que é que eu vou deixar para as minhas filhas, os meus netos aí? Qual tipo de frequência, exemplo que eu vou deixar aqui, pessoal? As pessoas não estão pensando nisso. Por quê? Estão tudo no ego. Estão tudo pensando em si. Se lasque. O problema é dele aí. Não tem nada a ver com... que ele se lasque lá. Tá todo mundo assim, pessoal. E é difícil, tá? Quando trabalhar a nossa expansão, a gente vai ter que chegar nessa unidade. Tá, pessoal? E os malignos não querem que a gente chegue
nesse nível de consciência, tá? Não querem, porque vai trazer um benefício coletivo, uma harmonia entre os seres do planeta aqui, da Terra. Eles não vão querer. Eles querem essa confusão aí que tá aí, ó. É isso aí. É o que tem para hoje, tá? É o que tem para hoje. Mas pode melhorar? Pode melhorar, tá? Aí ele fala, a evolução para a nova consciência é um processo gradual. Então, por isso que a gente estamos indo devagarzinho, tá? Gradualmente a gente trabalhando. Quando você começa aqui a assistir meu vídeo, você começa a trabalhar a espiritualidade, a meditar, a melhorar o ambiente que você vive. Quando você começa isso, então você está contribuindo para essa nova consciência. Essa consciência coletiva, você está contribuindo. Mas se você endurece o coração, não quer saber, você começa a lançar energia aqui negativa, você começa a fazer aqui, você não está contribuindo para essa nova consciência coletiva, né? Você não está contribuindo, você está atrasando o processo dessa nova estado de consciência, dessa nova frequência. Ela primeiro começa em você. Por isso que eu digo, a mudança primeiro começa em você. A obra, né, que a Bíblia fala, a primeira obra que Deus quer fazer é em você. Depois aí você vai fazer uma obra para atingir as outras consciências. Mas você precisa mudar. Você precisa entrar nessa nova consciência. Você se tornar uma nova criatura. Senão não acontece a mágica. Tá certo, pessoal? A mágica não acontece, tá? Porque a mudança, a primeira mudança que tem que acontecer é em você, tá? Então, vocês novos que estão chegando aqui no meu canal, a espiritualidade quer começar, está querendo começar uma obra na sua vida. Para que você tenha essa nova expansão da consciência, para que você entre nessa nova consciência. Uma consciência de empatia, de compaixão, de amor, de unidade, tá? É que você vai mudar o seu pensamento, tá, pessoal? Então, ele diz que é um processo gradual que exige dedicação, disposição para o autoconhecimento. Então, tem que ter dedicação, tá? Às práticas espirituais, disposição para conhecer o seu pensamento, o seu sentimento. O que é que você está fazendo aqui? Se olhar seu comportamento, tá? Ele fala, esse processo envolve a transformação de crenças. Então, vai mexer aí com a crença. Atitude que limita o crescimento pessoal e coletivo. Então, ao mesmo tempo que vai limitar o seu crescimento pessoal, né? Você crescer como pessoa, como uma consciência, vai limitar também a coletivamente, você não vai contribuir para o crescimento coletivo. Então, por que eu estou agora fazendo esse trabalho aqui da espiritualidade? Porque a obra está fazendo em mim. Ele fez a obra em mim primeiro, despertou, fez a obra em mim. E agora eu estou contribuindo para, coletivamente, para que as consciências também entrem nessa frequência, nessa expansão. Você entende como é que a espiritualidade trabalha? Então, o inimigo, é por isso que ele não quer que alguém desperte, entre nessa nova consciência, seja uma nova criatura, porque ele vai ter impacto, mudança coletiva aqui. E o inimigo não quer, tá? Por isso que é atacado, por isso que os apóstolos foram atacados até a morte, tá? Para não colocar essa frequência aqui da unidade, de uma nova consciência. Foi o que estava acontecendo ali, tá, pessoal? Não, o inimigo entrou rasgando. Foram até tirarem a vida deles, tá? Mas a igreja está aí. A igreja espiritual está aí. E
a espiritualidade está trabalhando para que chegue essa nova consciência, tá? Ah, o que mais, pessoal? Ele fala, o autoconhecimento é um dos pilares para a nova consciência. Esse processo permite que o indivíduo identifique padrões de comportamento e crença que dificulta a expansão da consciência. É por isso que você é chamado para fora. Por isso que o despertar é o chamado para você sair aí da matrix, da matrix religiosa, da matrix, você sair para fora. Para o quê? Para que você saia, transforme essas crenças, né, atitude que estava limitando você, para que o crescimento pessoal seja, para que sua crença, né, que estava dificultando, você possa ter uma expansão da consciência. Por isso que tem que sair para fora. Então, o chamado para a igreja é o chamado sair para fora. Então, sair do meio dos falsos profetas da religião, sair do meio da matrix religiosa. Então, todos que despertam, pessoal, ele não consegue ficar no meio dessa matrix, ele não consegue. É por isso que quem despertou aqui, está aqui no meu canal, ele não consegue mais voltar. Não tem mais volta, tá, pessoal? Você despertou, entrou nessa nova coisa, não tem mais volta. É daqui para, para a fonte, tá? É daqui para a fonte. Não tem mais como. Tem como voltar, irmão Samuel? Não tem. Acabou. Expandiu a consciência, despertou, não tem mais como voltar. Tá, pessoal? Ah, o que mais? Ele fala, através da alta observação e da reflexão, a pessoa consegue entender suas emoções, pensamento, né? Promovendo uma transformação interna que favorece a empatia e a compaixão. Então, pessoal, esse processo de, como é que se diz, de autoconhecimento é uma autoobservação, reflexão das suas emoções e pensamentos. Então, cada situação que surge, seu comportamento, suas coisas, vai surgir uma emoção e um pensamento. Então, você vai fazer uma análise, né? Então, uma pessoa que é assim, tá, pessoal? Reflexiva, ela tem a reflexão, ela tem uma transformação interna, ela está trabalhando internamente para mudar o comportamento dela, pessoal. E aí vai favorecer que ela tenha empatia pela pessoa e compaixão pelas outras pessoas. Por isso que eu já falei aqui, né? Aquele que julga, está julgando o outro, é porque ele julga a si mesmo. Então, quando você não julgar você mesmo, aceitar você mesmo, amar você, por isso que você tem que amar. Por isso que o mandamento de Cristo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você tem amor, compaixão por você, ama você, você cuida de você, não julga você, você não vai fazer isso com o próximo. É claro, pessoal. Você vê como é que uma coisa puxa a outra, né, pessoal? É claro, tá na nossa cara, mas a gente não enxergava porque faltava esse entendimento, tá, pessoal? Mas graças a Deus e a espiritualidade que está nos dando esse entendimento, tá, pessoal? É isso. Então, quando você faz isso, tá, pessoal? Você está trabalhando, você internamente, você está melhorando. Então, quando você está trabalhando você mesmo, você está contribuindo para essa nova consciência. Porque se você tem uma nova, você está vibrando alto, você é uma pessoa que está tendo frequências, virtude alta, você vai contribuir aqui para essa realidade, para uma consciência coletiva também.
Você se torna um canal da espiritualidade. Aqui você vai aprender, tá, pessoal? Aqui tá na lata, mas vamos parar aqui, tá, pessoal? Vou parar aqui, parei aqui na empatia e compaixão. E a gente vai prosseguir daqui da onde a gente parou, tá? No próximo bloco, tá, pessoal? 55 minutos. Você vê que passou voando que eu nem vi. Tá vendo, pessoal? Mas se prepare para a segunda parte, tá? Então, até a segunda parte.